Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você está vendo esse vídeo. O importante é que você está vendo esse vídeo e eu vou fazer aqui uma aula que vai englobar as 5 semanas, se eu não me engano. Acredito que seja isso. Depois eu só vou corrigir, se não for, eu corrijo na legenda do vídeo. As 5 semanas de IoT, que fala sobre protocolos de comunicação e internet das coisas, tá bom? Bom, essa aula é do 10º bimestre da Univesp. O professor da matéria é o professor Dr. Júlio Estrela e eu que vou fazer a tutoria de vocês. Meu nome é W. Otto da Silva, para quem não me conhece. Na primeira semana, que foi a introdução do IoT, o professor ele comentou sobre os conceitos. Então nós vamos comentar aqui sobre os conceitos da IoT e o que é, na verdade, o IoT. Eu vou passar por muitos temas, focando principalmente os tópicos que eu acredito ser importantes e os tópicos que eu acredito que vão ser solicitados em prova. A internet das coisas, ou IoT, né, que vem do inglês, que é Internet of Things, ele viabiliza diversas aplicações em diversos segmentos. Tanto no segmento da medicina, quanto no segmento industrial, que é monitoramento de equipamentos, monitoramento de paciente. Ele viabiliza a integração de diversos objetos no ambiente físico e no ambiente digital. Ou seja, eu tenho sensores, eu tenho smartwatch, eu tenho elementos físicos, realmente o que eu consigo pegar, o que é palpável, com o meu ambiente digital, que é a minha internet, os meus sistemas, a cloud computing, sendo os objetos. Eu tenho a identificação, que é a identificação do meu objeto por alguma tag, algum nome. São sensores. Quando eu falo tag, eu não preciso ter necessariamente uma etiqueta física num objeto. Eu posso ter a tag dele nomeada na minha cloud, que vocês vão ver mais para frente. Então eu tenho identificação, sensores, a minha computação, a semântica, os serviços e a comunicação. Isso é considerado os objetos de IoT. Ao compreender o funcionamento da internet das coisas, ou seja, se eu compreendo como que a IoT funciona, eu preciso conhecer os conceitos básicos, que são sensores, que é o que está monitorando fisicamente, os meus gateways e os meus digitais twin. Sendo que uma coisa, quando eu falo de coisa em IoT, ela é considerada um dispositivo que processa a informação e interage com o mundo. A interação do IoT, ele não necessariamente depende de um ser humano. É a tal da comunicação do dispositivo com o dispositivo. Ou seja, eu tenho um sensor que ele está fazendo o monitoramento, por exemplo, do solo, e ele identifica que aquele solo ele está necessitando de umidade, ele não tem umidade, ele mesmo solicita com que seja ativado a irrigação. Esse é um modelo, tá? Dispositivos de IoT não são apenas dispositivos que simplesmente estão conectados na internet. Ele tem que ter uma ação, seja uma ação de monitoramento ou uma ação de aviso ou tomada de decisão. Então, com isso, eu tenho alguns modelos de dispositivos IoT que estão se tornando muito mais comuns no dia de hoje, como a Alexa,
uma smartwatch, por exemplo, tem uma aqui no braço, uma tomada inteligente, são dispositivos IoT de monitoramento. Ou seja, o dispositivo ele precisa ser inteligente e ele precisa processar e interagir com o ambiente. Não simplesmente estar conectado, ele precisa fazer esse processo e iteração. O conceito em si de IoT, ele surgiu por meio de uma torradeira elétrica conectada na internet, pelo britânico Kevin Aston, que ele nasceu em 1968, ele é engenheiro e continua vivo até os dias de hoje. A arquitetura da internet das coisas são formada por redes muito heterogêneas, amplamente distribuídas, não tendo dispositivos amplamente concentrados. Então eles não são concentrados, eles não são centralizadores, e sim distribuídos. E relacionado com a integração de sistemas que possuem arquiteturas diferentes, ou seja, eu tenho várias arquiteturas de IoT, onde, por exemplo, eu tenho dispositivos que são passivos, né? Por exemplo, uma RFID, que são etiquetas que fazem comunicação e identificação, e outros sistemas completamente ativos, que eles já fazem a identificação e a tomada de decisão. A internet das coisas, ela não é algo muito novo, ela não é algo que surgiu novo. O conceito ele veio da Segunda Guerra Mundial, de uma forma que identificava os aviões que passavam pelo radar, ou seja, eu tinha aviões que sobrevoavam o céu e ele mandava um aviso quando o radar identificava esse avião, sendo como um avião inimigo ou um avião parceiro. Então a evolução do RFID, o RFID ele surgiu em 1990 e depois veio as revoluções, que eu tenho em 2000 soluções Wi-Fi com medidores sem fio, em 2005 celulares, aplicativos mobile, tablets e APIs, em 2015 medidores inteligentes, casas inteligentes e gerenciamento de infraestrutura de data center, como resfriamento do data center, dissipação de calor, refrigeração em geral. E em 2020 eu tenho necessariamente a nuvem IoT, que são sistemas analíticos, conjunto de trabalho, medicina, químico, bioquímico e monitor de saúde. O conceito de IoT é um conceito que está fora do âmbito de tecnologia, pois o IoT, ele não deriva necessariamente da tecnologia, e sim utiliza para cumprir uma série de funcionalidades associada ao conceito, são muitas. E apenas para citar algumas, nós temos o que refere à conexão física de objeto. Inclusive, eu tenho uma citação aqui do Facione Filho, que em 2016, quem quiser conferir, né, é um conceito aí que diverge um pouco, mas eu quis colocar uma fonte que seria confiável, porque muitos autores ou muitas pessoas acham que a IoT ele derivou da TI, mas tem algo divergente aqui. Esse foi o tema da primeira semana sobre protocolos de IoT. Nós vamos partir então agora para a segunda semana, que é a arquitetura de IoT. A arquitetura de internet das coisas, ela está relacionada com alguns fatores, como a quantidade de dispositivo, os dispositivos, o tipo de comunicação, sensores, a informação que se deseja obter de sensor, e com isso o ponto de vista de camada é considerado
estas como as camadas. A informação, camada de informação, camada de processamento, comunicação e função de processo. No IoT é utilizado muitos recursos de API. API, a gente já tem um conceito, para quem trabalha na área de computação, que nada mais é que são mini aplicativos ou pedaços de alguns aplicativos mais complexos. Eu posso citar, por exemplo, o Google Maps. O Google Maps ele é um exemplo de API. Por quê? Se você quiser utilizar o Google Maps, você não precisa criar toda a ferramenta do Google Maps. Deixa eu ver, por exemplo. Vamos supor que você quer utilizar o mapa da cidade de Santa Bárbara do Oeste, ou então do polo da Univesp em Santa Bárbara. Eu quero que no site do polo da Univesp eu coloque o mapeamento. Então eu não preciso criar do zero a ferramenta. Basta eu trazer uma parte dessa ferramenta, desse programa, dessa API. Então olha aqui. Um exemplo de utilização da API. Esse é um exemplo. A API ela é muito utilizada e ela é muito fundamental no desenvolvimento de software, porque você não precisa criar nada do zero. Ela pode ser utilizada e uma das APIs mais utilizadas é o REST. Você utiliza para adicionar uma identidade para controlar e gerenciar aplicativos, que você estende a inteligência do aplicativo e do dispositivo. Tá? Então olha aqui, ó. Com a evolução e a combinação de diversas tecnologias, por exemplo, a rede sem fio, no que diz respeito à comunicação, os objetos inteligentes, eles reportam as informações. Vários objetos reportam e enviam para uma base, um centralizador de informações, diferentemente de centralizador de sensores ou ferramentas. Isso em IoT não existe. Eu tenho um centralizador de informações chamado broker. Então eu tenho aqui, ó, nessa imagem, os meus dispositivos enviando informações para o broker, utilizando aqui, por exemplo, o protocolo MQTT, que nós vamos ver mais à frente. Esse MQTT, ele envia a informação e depois eu consulto essa informação mobile ou pelo computador. E aqui eu tenho uma maneira simplista de representar a minha nuvem ou o meu sistema de IoT em cloud. Conforme a evolução das relacionadas a IoT, sensores sem fios e IoT, os objetos inteligentes eles reportam informações, ou seja, vários objetos reportam e envia para uma base, igual eu expliquei, né? E a plataforma que tem que envolver uma análise dessa informação, na qual denomina o analítico ou analytics em inglês, né? A borda, ou edge, como queira ser chamado, é o local onde os sensores e dispositivos se comunicam em tempo real para a rede. Ou seja, tem uma borda de comunicação, porque ela resolve problemas de latência associada à nuvem. Então, olha aqui, eu tenho aqui os dispositivos, os sensores,
Eu tenho aqui a minha borda, como você pode ver aqui, ó, a minha borda, que pode ser um coprocessamento, processamento dessa informação, tag e assim em diante. E eu mando para a nuvem ou para um data center para ser armazenado e depois recuperado e analisado. A função da borda é fazer o processamento mais próximo ao sensor, de uma maneira mais inteligente, ou seja, ele realiza esse processamento, ele filtra esse dado que está vindo para se transformar em informação, economizando assim a largura de banda, o envio de dados e economia de energia. Essa aqui é a estrutura do IoT, de acordo com o Biru e o Minerva, pois se vocês quiserem dar uma olhada, ó, tá? Mais atento. As funcionalidades dos objetos na IoT, elas se resumem em 3 conjuntos, sendo 9 funcionalidades. Então eu tenho aqui os conjuntos, que são as características, as relações e a interface. Tá? E no conjunto das características nós temos o processamento, o endereçamento e a localização, pois dá uma lida aqui mais detalhado. E no conjunto das relações com outros dispositivos nós temos as funcionalidades, que é a comunicação, a cooperação, o sensoriamento e a atuação. Então essa foi a segunda semana, uma passada rápida pela segunda semana, uma explanação. E agora nós vamos para a terceira semana, que é comunicação e protocolos de IoT. Nós vamos agora então para a terceira semana. As características dos dados, ele faz com que no IoT faz com que a descrição do problema seja um aspecto essencial. Para quê? Para que você permita a modelagem na sua solução. A modelagem não possui uma forma explícita. Você modela de uma maneira que você acha melhor, para pegar esses dados brutos dos sensores. Pode possuir ou não um relacionamento, um formato padrão ou não. E esse contexto é baseado em objetos. Algumas ferramentas são amplamente implementadas nesse processamento, que é o ThinkPad e o Luciad, que ele é geoespacial, utiliza o Hexagon. Então aqui estou explicando cada um. Para que seja possível enviar esses dados obtidos dos sensores para a nuvem computacional, eu preciso ter o provedor. Eu preciso encaminhar esses dados, comunicando com o gateway. Um provedor de nuvem pode ser o Amazon, o Google ou o Azure da Microsoft. O funcionamento básico de um meio de comunicação como elemento é o fonte, emissor, receptor, destino, canal de comunicação, código e o protocolo. Então eu tenho que ter esses elementos fundamentais de acordo com a teoria matemática de Claude Shannon e Warren Weaver. No IoT eu tenho diversos protocolos e os mais utilizados, que formam uma rede de dados, eu listei aqui abaixo. Eu não vou detalhar cada um deles, mas eu vou citar um dos mais utilizados e o que o professor falou bastante, que foi o Zigbee, tá? Que ele foi criado pela Zigbee Alliance. Ele foi idealizado com o objetivo de fornecer uma rede extrema de baixa potência de operação. E um nó só. O MQTT, que é muito usado hoje em dia, é um protocolo que permite o envio de mensagem e comandos com o conceito de subscribe e publish, com o concentrador principal que é o broker. Então eu estou exemplificando aqui o broker. Esse é um esquema simples
de como funciona o broker, tá? O protocolo, aliás, MQTT, que eu tenho os publishers, que são os publicadores, é onde eles publicam a informação no MQTT. O MQTT ele sinaliza essas publicações. E aqui eu tenho os subscribers, que são os elementos que subscreveram naquele publicador, naquela tag. O COAP, que é um protocolo de aplicação restrita, ele é muito parecido com o HTTP, mas o HTTP ele não possui característica para IoT, porque ele é mais pesado, o HTTP. E o MQTT, ele se baseia no UDP, que ele é mais leve, e usa o DTLS para a segurança desse protocolo do MQTT. Então aqui eu estou citando a diferença, né? Eu tenho MQTT aqui, os clients no broker e os clients de consulta no broker. Aqui eu tenho os clients no COAP, né? Com vários servers, e o server se comunicando com o cliente e o cliente se comunicando com o server. O Sigfox, que é proprietário, ele possui presença em 70 países. O LoRaWAN, que possui presença em 157 países. E aqui eu detalho melhor o MQTT e o COAP. Dá uma olhada também nisso aqui, que é importante. E aqui nós vamos para a quarta semana, que é gerenciamento de dados e plataforma. No que diz respeito ao gerenciamento de dados e dispositivos conectados, é essencial que você consiga no IoT rastrear, monitorar e gerenciar. Com isso, a modelagem de dados ela é mais ativa, refina, você tem uma estrutura melhor e você deduz uma estratégia para a extração da informação de acordo com o dado que veio. E aí você faz uma modelagem baseada em objetos e tarefas, por exemplo. Ou seja, eu modelo isso de uma maneira mais adequada. Eu tenho também a plataforma que é denominada Mbed, que é uma plataforma de sistema operacional para dispositivo conectado. Ele é baseado em microcontroladores ARM. Então isso aqui nada mais é que uma plataforma específica para esses controladores ARM. Se vocês quiserem conhecer mais, eu tenho aqui um site, eu vou corrigir isso aqui, está escrito errado, né? É legal. Tem um site que é o embarcados.com.br e um webinar que cita sobre a construção de dispositivos ARM. Isso aqui depois eu vou corrigir. Tá aqui o webinar, tá? A técnica de estruturação hierárquica desses dados e acesso a esses dados utilizando o tagueamento na plataforma, ele recebe um nome. Ele recebe o nome de Markup Scheme Based, que nada mais é do que tags que ajuda a entender o que pode ser encontrado. É uma marcação, é como se fosse a postagem de uma informação e você dá uma hashtag. Apenas isso. É necessário que você pense, antes de você desenvolver o seu projeto, nesses tópicos. Fonte, a fonte da informação, o destino, para onde que vai, a comunicação, o canal que vai ser a comunicação, por exemplo, Wi-Fi, 3G, satélite, o protocolo em si, que é específico para a IoT. Então essa foi a quarta semana. Vamos para a quinta semana. Na quinta semana, o professor ele comentou sobre a nuvem das coisas. Então aqui eu peguei um desenho, uma figura, resumindo a nuvem das coisas. Eu tenho meu device,
que é o meu dispositivo. Eu tenho um firmware aplicado a esse device. O firmware nada mais é que operações básicas desse device. O meio de comunicação, a conectividade que envolve o protocolo, a plataforma e o aplicativo. Os middlewares, eles são softwares para agrupar camada de outro software. É como se fosse um recheio, um sanduíche que funciona de maneira distinta do restante da aplicação. É um software que permite a comunicação e o gerenciamento de dados para a aplicação distribuída. Ele reaproveita algo pronto. Eu apenas preciso requisitar, por exemplo, controle de memória. Já existe, eu não preciso criar. Ele não funciona em protocolo. Ele não faz o gerenciamento nem o controle de protocolos. Tá? Então aqui eu tenho o funcionamento básico de um middleware. Eu tenho o request, que é a requisição. Eu tenho um middleware aqui por cima, na camada de cima. Os controladores, a aplicação e a resposta. Ele gerencia, configura e persiste os dados. Uma vez que esses dados e as informações estão dentro da nuvem de IoT, eles podem ser tratados de forma homogênea, por meio de apps, onde há a coleta e o armazenamento desses dados, a mobilidade de transmitir, que são os pontos comuns entre a nuvem. Quando você junta o Cloud Computing, o IoT e Big Data, vira um ecossistema total. E aí nós temos, nesse ecossistema misturado, a denominação de nuvem das coisas. Nessa mesma nuvem, nós temos sensores, que inclui um elemento chamado transdutor, que é uma cadeia de processamento de sinal para disponibilizar a leitura bruta, a leitura do que está sendo feito nesse sensor, que são uma rede de dispositivos que convertem de forma de energia em outra os atuadores num sistema de IoT, que captam sinais elétricos e os convertem em alguma saída física. Eu tenho um exemplo aqui de um ESPN 8266 incluído, que é um chip que revolucionou o movimento de baixo custo e de rápida disseminação, que ele possui dentro do chip dele o Wi-Fi embutido. Tá? Olha aqui, ó. Ou seja, eu tenho o chip e o módulo. Ó. Então, diversas placas de desenvolvimento, dentre elas o Arduino, que possui também esse chip, que é o ESP12, aqui é o módulo de comunicação, ó, até o símbolo dele aqui, ó, de Wi-Fi, tá? E os benefícios da integração da nuvem de computação e internet das coisas é aumentar a disponibilidade de dados, aumentar o dispositivo e a escalabilidade. Eu posso escalar, aumentar esse meu projeto de acordo com a nuvem, principalmente utilizando essa nuvem de servidores como Azure da Microsoft, que você não precisa investir numa nuvem, você simplesmente contrata o serviço. Tá? E uma coisa que eu não citei aqui, inclusive, que eu quero citar para vocês, que o professor não citou, eu vou até pegar no meu caderno aqui, que é uma coisa que eu anotei, isso é de última hora, né? Mas eu lembrei que é bem legal. Vou pegar aqui para vocês, que são umas siglas chamadas SAS. Eu vou até colocar num bloco de notas aqui para vocês, tá? Depois eu coloco nessa apresentação, que eu tenho aqui, é o SAS. Deixa eu aumentar. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Eu tenho o SAS, que é o software
como serviço. Exemplo de software como serviço: e-mail, tá? ERP, um CRM, importante, acredito isso. O PaaS, que é a plataforma como serviço. De plataforma como serviço, nós podemos citar o desenvolvimento de um app, tá? Isso é uma plataforma. Uma entrega sob demanda também. O IaaS, não sei se vocês já ouviram falar disso, IaaS, que é a infraestrutura como serviço. A infra como serviço, que nada mais é que a segurança, dados da rede, sistemas legados. Acredito que isso aqui é importante também conhecer, porque você pode adotar alguns desses serviços para a implementação de IoT, por exemplo, sem você ter que investir em tecnologia mais profunda. Por exemplo, eu quero ser notificado de um problema no meu sensor, eu quero desenvolver um aplicativo, eu quero uma infra, né? Eu quero investir eu quero o location da segurança dos dados. Então você pode contratar plataformas, se preocupando apenas em ter a internet, que é o meio de comunicação, tá? Então, isso é bem importante aí. E outra coisa que nós devemos, acredito que o professor vai citar mais para frente, que na segurança de IoT, na segurança, eu tenho que considerar 3 blocos. Esses blocos são de onde vêm esses dados, importante, para ver se não tem um malware, um script malicioso, o canal de comunicação, como que é a comunicação dessa IoT, que é o protocolo, né? São os protocolos e os meios de acesso. Isso vai estar também no documento, eu vou complementar esse documento. E também permitir o acesso somente com login, né? E 2 fatores de autenticação, que eu acredito que é uma segurança a mais. Pessoal, era esse os tópicos que eu gostaria de passar para vocês. Caso vocês queiram algum detalhamento mais específico, baixa esse documento, imprime, guarda com vocês, que tem bastante informação importante. Dá uma lida, dá uma repassada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês, tudo de bom. Espero que complemente o estudo de vocês na área de IoT, que é uma área muito legal, uma área que está em plena ascensão, principalmente na indústria, na agropecuária, na medicina. Tem muitos documentários, muitos documentos em PDF, muitos documentos na internet, muitos sites que falam sobre isso. Espero que tenham gostado. Um abraço para vocês e tudo de bom. Nos vemos na próxima.